Eu vou anunciar agora, então, a nossa próxima palestra, que é Conjuntura Econômica da Região do ABC. Quem vai falar com a gente é a Ana Patrícia Morales Vilha. A Ana é professora dos programas de pós-graduação em Economia e Biotecnociência na Universidade Federal do ABC. Ela é coordenadora de pesquisa para inovação na FAPESP. A mediação dessa apresentação será feita pelo economista e delegado do Corecon São Paulo na região do ABC, Antônio Fernando Alves. Sejam muito bem-vindos. Muito boa tarde aos ouvintes. Esse Congresso Paulista de Economia, trazendo reflexões acerca de toda a nacionalidade da nossa economia, e agora um painel nosso regional. Quero agradecer também ao presidente do Corecon, o Pedro Afonso, aos contribuintes, aos organizadores e a todos aqueles que nos assistem. Agradeço aqui, carinhosamente, nossa professora Ana Patrícia, colega de longa data, uma debatedora assídua da economia, uma interventora dos programas de economia no ABC e fora do ABC, e que está hoje aqui trazendo um pouco essas reflexões acerca dessa trajetória dos aspectos tecnológicos e competitivos para o ABC, no qual ela é coordenadora da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e que nos traz esse processo de reflexão e inflexão no momento tão difícil da nossa economia. Ana Patrícia, muito obrigado. A palavra com você agora. Boa tarde a todos. Saudações a toda a comunidade do Conselho Regional de Economia. Parabéns pelo evento Corecon São Paulo. Agradeço também, em grande medida, ao colega Antônio Fernando pelo convite. Espero que façamos um debate importante envolvendo a região do ABC, região que é muito cara para o estado de São Paulo, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico. A missão que me foi dada aqui, num tempo muito curto, né, é de fazer uma discussão sobre a conjuntura econômica do ABC, discutindo especialmente os aspectos econômicos, mas eu fiz aqui uma licença para a gente debater também aspectos tecnológicos e competitivos, né? A gente sabe que, em grande medida, a economia, sobretudo considerando o tecido industrial, ele está muito associado à capacidade de gerar novos produtos, novos processos, novas tecnologias para novos posicionamentos de mercado. Então, eu vou já seguir em frente, falando um pouco sobre a região do ABC. Acredito que não seja nenhuma novidade para os nossos, para quem nos assiste, né? Mas eu quero chamar a atenção sobre alguns dados e alguns aspectos envolvendo a região. Nós somos uma região densa do ponto de vista populacional, quase 3 milhões de habitantes, nosso PIB tem performado na casa dos 29 bilhões de reais, a indústria ainda representa um ativo importante na região, nós temos aproximadamente 24 mil indústrias na região, o que representa quase 26% da população econômica ativa, oriunda dessa base industrial. E quando a gente fala de região do ABC, claro que sempre vem à memória a presença de São Bernardo, Santo André, São Caetano, que faz jus ao termo ABC, mas quando falamos em ABC, nós estamos lembrando, nós estamos fazendo menção às 7 grandes cidades, a região do grande ABC, né? Então, a gente está necessariamente chamando atenção para também a atuação de Diadema, de Mauá, de Rio Grande da Serra, de Ribeirão Pires, e que vão, no conjunto das cidades, fazer a locomotiva da região do ABC funcionar. Bom, acho que a gente também tem uma outra discussão que é importante, é cara para a região, e que diz respeito ao papel das cadeias produtivas, né? A região ela é conhecida
por performar do ponto de vista industrial o seu posicionamento em cadeias produtivas que são tradicionalmente conhecidas como sendo ancoradas pela região, né? A gente tem o setor metal-mecânico como um setor de destaque no Grande ABC, especialmente com a presença de empresas multinacionais na produção de peças, equipamentos para o setor automotivo, seguida depois da atuação da cadeia petroquímica, que fica em grande medida no polo petroquímico de Mauá, e que também é, no desenho do Grande ABC, uma cadeia produtiva importante do ponto de vista da sua atividade econômica e produtiva, né? Mas a gente tem outras cadeias produtivas de menor amplitude, mas que são tradicionais e que há uma série de movimentações em torno dessas aglomerações, né? Então, farmacêutico, plástico e borracha, moveleira, especialmente na região de São Bernardo, a siderúrgica, TI, especialmente em serviços, né? Cosmético em Diadema, que é uma cadeia produtiva muito antiga na região e que tem sofrido bastante com as políticas ou ausência de políticas industriais na região do ABC. Então, nós temos esse desenho que é bastante conhecido, os estudiosos e os pesquisadores reconhecem em grande medida o desenho da atuação do Grande ABC a partir das suas cadeias produtivas, né? Muito bem, vamos falar um pouquinho então dessa presença de multinacionais, né? Eu quero só ressaltar a política de industrialização por substituição de importação. Acho que a gente é produto, em grande medida, desta política que se inicia nos anos 50, né? E que, evidentemente, abraça uma ampliação importante da capacidade produtiva, mas, do outro lado, gera externalidades, efeitos colaterais importantes do ponto de vista da capacidade de desenvolvimento tecnológico e inovativo endógeno, né? Porque a gente tem a entrada de grandes empresas multinacionais, sem grandes contrapartidas estabelecidas à época, e aí, evidentemente, nesse desenho de contratos e de entradas de investimento direto estrangeiro, aspectos estratégicos que reconhecemos como importantes para a sustentabilidade da economia, especialmente da sua base industrial na região, não foram discutidas, né? Aspectos ligados à transferência de tecnologia, a contrapartidas de desenho para a competência de empresas da sua cadeia de fornecedores local, isso tudo foi, em certa medida, pouco trabalhado, né? Então, a entrada de multinacionais, ela foi, consideramos, né, revestida de muitas fragilidades, né? Isso, em certa medida, se amplia nos anos 90, a gente tem uma desaceleração importante em vários setores industriais, especialmente com a própria atividade de desconcentração industrial, né? A própria atividade de desindustrialização que passa a acontecer de maneira mais importante na região, e com isso a gente tem uma saída, né? A gente que estuda a região do ABC, nós que somos pesquisadores da região, entendemos que uma saída para tentar reverter este quadro de desconcentração industrial, de enfraquecimento das empresas da região, seria pensar o fortalecimento a partir das competências tecnológicas da região. Então, essa é uma linha que defendemos, em grande medida, nas pesquisas que nós fazemos na região do ABC, especialmente pela Universidade Federal do ABC, que é, entre outros aspectos que eu vou falar rapidamente, o fortalecimento da nossa competência tecnológica, né? Como eu disse para vocês, a gente tem um enfraquecimento da indústria a partir dos anos 90, a desconcentração industrial passa a ser uma realidade, né? A perda de empresas importantes para outras regiões, para outros estados, quiçá a fuga mesmo de empresas do país, né? Então, essa é uma realidade que começa a se colocar de forma bastante acentuada a partir dos anos 90, né? A gente tem, com isso, uma perda importante da capacidade de emprego e renda, a capacidade instalada, ela fica frágil, mas ainda assim
não obstante todos esses movimentos que acontecem nos anos 90, a gente consegue ainda manter o núcleo duro. Então, ainda temos alguma densidade industrial importante que precisa ser cuidada, precisa ser representada, ressignificada a partir de algumas estratégias, né? Eu quero chamar a atenção de vocês também para outros condicionantes, outros dados econômicos, né? A gente tem uma retração importante da economia da região a partir de 2010. Nós somos hoje grandes importadores de insumos, então a nossa capacidade de gerar grandes produtos com alto valor adicionado se reduz, na medida em que a gente tem essa dependência de importação de insumos muito forte, né? Os custos imobiliários também têm se tornado bastante escalados nos últimos anos, e a mão de obra, como uma frente de vantagem, né, passa a não ser mais uma grande vantagem como moeda de barganha para atrair empresas, já que a nossa mão de obra não é considerada a mais barata entre outras regiões ou outros estados. Então, a mão de obra é competente, é capacitada, sobretudo dentro dessas cadeias produtivas, mas do ponto de vista do seu custo, não é algo que a gente possa dizer que seja vantajosa, né? Muito bem, então a gente tem, do ponto de vista tecnológico, acho que a gente tem aqui um outro cenário importante, conjuntural, né? Nós temos setores industriais, como eu chamei a atenção de vocês, que do ponto de vista tecnológico são setores considerados maduros, né? Não estão necessariamente na fronteira do desenvolvimento tecnológico inovativo. Grande parte dessas cadeias produtivas é revestida por empresas multinacionais. Se a gente excluir o setor automotivo, a gente tem uma perda importante da chamada intensidade tecnológica, ou seja, os setores industriais não são necessariamente mais intensivos em tecnologia. Nós temos, portanto, uma base instalada que é considerada já madura, que não há grandes novidades do ponto de vista do desenvolvimento de novos produtos, de novos processos. Além disso, chamo a atenção para o fato de que as nossas atividades que são consideradas inovativas, né, pensando bastante no que a gente encontra nos dados da Pintec, que é a nossa pesquisa mais densa, ou mais participativa da atividade industrial produzida pelo IBGE, ela mostra, né, nós fizemos um extrato com o economista Sandro Maschio em sua tese de doutorado, e mostra que as atividades inovativas mais associadas ao tecido industrial no ABC estão muito conectadas com a compra de máquinas, equipamentos e treinamento para atividades de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, o foco, evidentemente, das empresas neste momento tem sido de melhoria nos processos, de melhoria da eficiência produtiva, né? Então, não há grandes metas auspiciosas para gerar inovações em produtos de grande complexidade. O foco está na melhoria da eficiência produtiva e melhorias mais incrementais dos processos produtivos, né? Então, a gente não tem grandes rupturas, não temos grandes disrupções em relação à atividade inovativa, né? E aí a pergunta que eu faço a vocês, né, é exatamente se nesse cenário que nós temos de trajetória econômica, tecnológica, inovativa, será que estamos diante de um contexto de aprisionamento da nossa trajetória? Ficamos por aqui? Será que vamos pensar o ABC apenas a partir das competências já trilhadas, já estabelecidas, né? Temos saída, né? E aí o debate que fica é pensar prospectivamente, pensar o que temos pela frente, né? E aí há um conjunto de reflexões que a gente vem fazendo. Nos debates, particularmente que eu participo, envolvendo a economia da região do ABC, é uma movimentação importante, mais recente acontecendo, né? E nessas palestras que eu faço, ou fóruns em que eu participo, eu sempre faço algumas recomendações, né? Um pouco da minha característica, né? Considerando a trajetória que nós temos na região nos estudos regionais, né? Acho que uma primeira grande questão que eu colocaria é de repensar e de fortalecer
os APLs, os arranjos produtivos locais, especialmente as empresas de pequeno e médio porte, né, com pouca densidade tecnológica, tentar capacitá-las para que elas consigam maior capacidade de oxigenação no médio e longo prazo. E, para isso, pensar as cadeias produtivas, pensar os arranjos produtivos locais, passa a ser uma via importante de foco de políticas industriais ou de políticas da região do ABC, né? Um pouquinho mais à frente, claro, a atração de investimentos empresariais, a gente precisa pensar na atração de novos setores, de novas empresas, de novos investimentos em capacidades correlatas às existentes na região, né? Pensar, por exemplo, materiais embarcados, manufatura avançada, a economia 4.0 já é uma realidade. Boa parte das empresas que se instalam na região do ABC tem requerimentos para se conectar a esta realidade, porque participam de cadeias produtivas onde a economia 4.0 já é uma realidade, né? A biotecnologia, a nanotecnologia, que são frentes importantes de desenvolvimento tecnológico de fronteira. Nós temos um sistema científico importante, em especial as grandes universidades conectadas a esses estudos ligados às ciências naturais, mas também às engenharias. Então, eu colocaria também, além da Federal do ABC, a Mauá, a FEI, a gente tem a USCS no setor de saúde. Então, acho que a gente tem aqui uma malha importante do sistema científico que também pode ajudar nessa catalisação. Acho que a gente precisa também falar sobre liderança de política regional, precisamos pensar região, e para isso uma liderança política da região, que conecte os interesses das 7 cidades, precisa ser pensada ou precisa ser ressignificada, né? A região se ressente da ausência de uma liderança política para pensar a região, para pensar as 7 cidades, né? As economias de aglomeração precisam ser pensadas e colocadas em prática, além do desenho para essa nova realidade que nós nos debruçamos, que é o ecossistema de empreendedorismo, de desenvolvimento de novos negócios. Há uma movimentação importante institucional e econômica para apoiar novos negócios de base tecnológica. Acho que essa também é uma via importante que o ABC precisa pautar, né? A interação com universidades, a gente já chamou atenção para isso, né? De que temos um tecido científico que importa para a região, precisamos estreitar as relações entre empresas e as universidades, incluindo também o poder público, aumentar a complexidade tecnológica das soluções que são produzidas pelas empresas locais, em especial as empresas nacionais, e aqui particularmente defendo o último tópico, que é uma pauta que particularmente venho fazendo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que é a discussão sobre a reconversão industrial da região do ABC, né? Aquela reconversão que pensa, eu vou falar muito rapidamente porque o nosso tempo, se já não se esgotou, está se esgotando. Antônio Fernando, por favor, me sinalize quanto tempo tenho. Tem 10 minutos. Aí eu tenho 10 minutos, muito bem. Temos perguntas, então vamos reduzir isso, vamos lá. A gente está falando aqui de reconversão industrial como uma meta de ação legítima que particularmente nessa agenda mais recente produzida entre o FABC e Sindicato dos Metalúrgicos, nós temos fomentado, né? A ideia de que na reconversão industrial, que é essa capacidade de reação a partir da adaptação, da reorientação das empresas, buscando novas oportunidades de mercado, a gente vê uma maneira de se apropriar da base instalada existente para buscar outros mercados, para buscar desenvolver outros produtos, outros serviços, outros processos. Portanto, reconversão industrial não é o mesmo que reindustrialização. Eu estou tentando me apropriar da base industrial instalada
para buscar diversificação produtiva, outros mercados, outros produtos, a partir da base que nós temos. Claro que isso não exclui a capacidade e a necessidade de trazer ou de atrair investimentos para novos setores, mas a reconversão em si mesma pensa adaptação ou reorientação das estruturas produtivas vigentes, aquelas que já existem e que têm capacidade ociosa ou que podem se sofisticar ou aumentar a sua diversificação de produção, né? Nós temos alguns exemplos particularmente recentes em função do cenário colocado pela pandemia, empresas que atuam em setores que não são os que passaram a produzir por conta da pandemia, né? Eu trago aqui exemplos, em grande medida, do setor automotivo, Mercedes-Benz, a Ford, com respiradores de baixo custo, produção de máscaras também por essas empresas, a Scania, Toyota e Honda, com manutenção também de respiradores, empresas do setor químico, petroquímico, produzindo álcool, que era uma demanda grande, especialmente no início da pandemia, em 2020, empresas do setor de vestuário, né, Hering e Lupo também produzindo máscaras, Ambev também com produção de álcool, e é um pouco este o cenário que se coloca, o que propõe a própria discussão da reconversão industrial, que é se apropriar da base instalada, da capacidade produtiva que já existe nas empresas, para buscar outros mercados, para diversificar a sua capacidade de gerar produtos, de gerar processos, né? E é essa nossa proposta para a região do ABC, além de outras discussões que envolvem política industrial, mas que passam também por alguns condicionantes, né? Quando a gente fala de reconversão industrial, também não é algo que seja trivial se estabelecer, né? A gente costuma dizer que nem todas as empresas tenderão à reconversão industrial. Claro que a gente tende a olhar a capacidade de propensão das empresas em si reconverterem ou reconverter a sua capacidade produtiva e o seu posicionamento com maior ou menor grau de reconversão a partir da presença ou do posicionamento das empresas em relação a alguns condicionantes, que nós chamamos de condicionantes estruturais, a presença de competências tecnológicas que estão colocadas para a empresa, sua trajetória, o setor em que ela atua, a capacidade estrutural, portanto, da economia, né? Acho que essa também é uma questão intimamente ligada, não dá para fazer esforços de grande monta quando você tem uma economia em processo de retração, em processo de enxugamento de gastos e custos, né? Então, os condicionantes estruturais, especialmente econômicos, macroeconômicos, mais os tecnológicos, que envolvem as empresas em questão, vão definir sua capacidade ou sua propensão em maior ou menor grau de se reconverter. Os condicionantes organizacionais estão muito ligados às competências que a empresa tem, competências organizacionais, competências tecnológicas, inovativas, de fazer isso com maior ou menor capacidade, né? E também a capacidade que eu chamaria a atenção que reside nas competências políticas, políticas industriais, políticas tecnológicas. Aqui nós defendemos, inclusive, o blend de política industrial com política tecnológica, né? Sem esse conjunto de pacote, né? Esse conjunto de pacotes de política industrial e tecnológica, a reconversão industrial também não se manifesta, né? No Brasil, só para a gente fechar, nós não temos uma política declarada de reconversão industrial, a mobilização industrial ainda não é um fato real, há iniciativas fragmentadas, especialmente de política industrial, que são consideradas tardias, né, como o crédito, a subvenção econômica, que estão desconectadas das demandas em torno da reconversão produtiva, e que qualquer movimentação nessa direção que nós tivemos, especialmente no início dos anos do início de 2020, no primeiro semestre de 2020, foi muito conectado para atender
demandas emergenciais. Então, uma movimentação de projetos de lei ocorreu no primeiro semestre de 2020 para atender essas demandas emergenciais, especialmente ligadas ao complexo da saúde, sem olhar projetos com mais fôlego e, portanto, olhando horizontes de curto, médio e longo prazo. Então, a gente tem aqui um desafio importante de tantos outros que a região do ABC tem, particularmente esse é o desafio que nós, no grupo de pesquisa que fazemos em parceria com os sindicatos metalúrgicos, tem se debruçado. A nossa aposta, portanto, para a região é a reconversão industrial como uma frente alternativa para reposicionamento competitivo e econômico para a região. Eu agradeço mais uma vez o espaço concedido, aqui deixo os meus e-mails de contato e fico à disposição do evento para eventuais dúvidas ou questões que a nossa audiência tenha. Parar de compartilhar a partir de agora essa apresentação. Muito obrigado, Ana Patrícia. Questões impertinentes, muito impertinentes, né? Que nós aí temos para nos debruçarmos não só agora, como mais para frente. Nós temos uma questão do ouvinte, eu vou lê-la aqui, Haroldo Silva, ele coloca assim: professora, boa tarde, temos assistido uma transformação do ABC, perdendo indústrias, especialmente a automobilística. Isso causa porosidade em outras indústrias, como a têxtil, que fornece revestimento para bancos, por exemplo. Como os ativos ambientais do Brasil seria possível voltar a ter um protagonismo nesse setor com a eletrificação dos carros? Por quê? Uau! Essa é uma pergunta bem de estofo, né? E eu teria uma questão que acho que, que esclarece, porque esse conceito de desindustrialização e reconversão industrial, Ana, todos confundem algumas questões, mas uma questão que eu gostaria que você, se pudesse só destacar um pouquinho mais sobre desindustrialização, uma das características é a perda do emprego como vetor no processo. Isso a literatura tem trazido e isso tem sido o orientador para caracterizar esse, digamos assim, esse momento. Quais as outras características que você citaria como um processo de desindustrialização? Quais seriam algumas características mais visíveis num processo de industrialização, não só na baixa do emprego, que é um vetor fundamental no processo de desindustrialização? Bom, vou começar pelo Haroldo, né? A pergunta do Haroldo foi em fases, então eu vou tentar trazer, eu acho que essa é uma questão pertinente, o Haroldo levanta uma discussão que importa sobretudo em cadeias globais de valor, que é a questão de como você introduz a discussão ambiental como um vetor de competitividade das empresas. Acho que essa discussão urge não só para pensar o mercado nacional, como também para pensar mercados internacionais em contexto de cadeias globais de valor. Concordo com você, eu acho que o setor automotivo, como foi o exemplo que você deu, precisa internalizar mais esses aspectos ambientais, né? Quando eu falo de internalizar mais, é a base industrial brasileira, o setor automotivo que aqui se instala precisa incluir. Eu já vejo movimentos, já orientei vários alunos que estudam o setor automotivo e vêm buscando gradativamente internalizar esses princípios ambientais na sua cadeia de fornecedores, eu diria que em toda a sua cadeia de negócio, tanto a montante quanto a jusante. Acho que isso passa a ser um vetor importante de competitividade da indústria brasileira, especialmente para mercados externos, né? Para pensar em competição internacional, não há como mais pensar mercados internacionais sem incorporar esses requisitos ambientais, que são requisitos internacionais, né? Então, eu não sei se é isso que você pergunta, mas acho que precisamos mais. Eu concordo com você que isso ainda não é uma pauta, porque hoje, na verdade, o nosso debate, a pauta de hoje é como não morrer.
Então, nós, na verdade, estamos pensando no ABC como manter um mínimo de paridade competitiva. A questão ambiental, ela é mais avançada do que aquela que nós, no ABC, conseguimos lidar, a depender do setor que você está olhando. 1 minuto, muito bem. Em desindustrialização, eu chamaria a atenção. Há diversos estudos que lidam com essa discussão, mas eu chamaria a atenção, na hora de pensar desindustrialização, rever ou refletir sobre a capacidade de emprego, capacidade de renda, capacidade de atração de investimentos, capacidade de exportação vis-à-vis importação, a diversos trabalhos que pleiteiam a leitura do processo de desindustrialização a partir da capacidade que a região, o país tem de exportar produtos com maior valor adicionado em comparação com as taxas de importação e a natureza do que está sendo importado, né? A desconcentração industrial também passa a ser um elemento, a fuga de empresas na região passa a ser também algum vetor, passa a ser vetor de alguns estudos, mas eu diria que, em grande medida, nos estudos que eu venho enfrentando e nos trabalhos de orientações que eu venho fazendo, que uma parte importante da aferição da desindustrialização se concentra sobre as taxas de emprego e renda. É aqui que, normalmente, a gente tem os estudos heterodoxos mais importantes, olhando, se debruçando, também ligando com as exportações. É Muito isso. bom, Ana. Nós estamos com tempo, temos algumas perguntas aqui do Biratã, do Haroldo. Vou encaminhar para você, por gentileza, Por favor. com os contatos, vou pedir também os contatos, mas a gente não temos mais tempo, nós temos que encerrar. Agradeço a sua participação, agradeço a sua contribuição, né, e nos traz aí elementos que nos dão norte à economia local. Alguns segundinhos para as suas palavras finais, Ana, e muito obrigado. Agradeço, então, Antônio Fernando, toda a comunidade do Corecon, especialmente ao Corecon São Paulo. Parabenizo mais uma vez pela jornada desse importante evento, um evento importante e necessário. Então, parabéns e que tenhamos mais eventos dessa natureza. Estou à disposição do Corecon sempre que precisarem. Obrigada. Muito obrigado. Muito bom, obrigada Ana Patrícia e Antônio Fernando. Parabéns